De volta já aqui com o Bem Assim. E olha só, gente, agora vamos falar sobre um assunto bem importante, tá? Sério também. No último dia 29 de setembro, foi sancionada pela Presidência da República uma lei que criminaliza os atos de importunação sexual e divulgação de cenas de estupro, nudez, sexo e pornografia. E aí, para falar com a gente, para também, claro, explicar bem melhor sobre essa lei, eu recebo aqui a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB daqui de Alagoas, Ana Caroline Fidelis. É sempre um prazer, bom dia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos que estão nos ouvindo e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite para debater esse tema que é tão oportuno e tão importante. Exato. Vamos começar explicando para o pessoal de casa o que é que mudou com essa nova lei, Ana, e o que foi que essa nova lei trouxe? Então, antes nós tínhamos uma pena muito branda para circunstâncias que, infelizmente, eram corriqueiras. Nós tínhamos uma contravenção penal que era simplesmente aplicada uma pena de multa para aquelas situações, por exemplo, da ejaculação nos ônibus, no transporte público, ou de pessoas que de certa forma se aproveitavam, entre aspas, das circunstâncias para satisfazer sua própria lascívia sexual. É assim mesmo que diz, inclusive, o texto da lei. Então, não foi revogada a contravenção penal e, a partir de agora, existe sim uma punição muito mais severa e apropriada para essas circunstâncias. Certo. Agora, não é apenas uma multa que é aplicada, como aconteceu aparentemente naquele caso, mas aplicada a possibilidade de uma pena de prisão, inclusive, de 1 a 5 anos. Nessas circunstâncias. Certo. Fora isso, outras inovações importantes, como, por exemplo, aquelas situações de vingança pornográfica, em que o companheiro, ex-namorado, ex-namorada, ou uma pessoa tentando humilhar outra, divulgava cenas de intimidade. E ainda mais interessante, que acaba sendo criminalizado, inclusive, as pessoas que acabam repassando essas mídias com o objetivo também de propagar essa humilhação. Vamos começar então agora, eu pensei a gente explicar cada crime desses para o pessoal de casa. A gente poderia começar com a importunação sexual, é que antes tinha outro nome e agora já foi dado esse nome, é isso mesmo? Exatamente, antes havia ali o atentado ao pudor, que necessariamente tinha de acontecer em local público. A partir de agora, essa imposição do local público também fica afastada, havendo a possibilidade de ser tipificado naquelas circunstâncias corriqueiras do transporte público. Quando, por exemplo, inclusive eu cheguei a vir aqui para tratar sobre esse tema, ocorreu aqui em Maceió também, de um homem que estava também roçando o corpo de outra mulher com o objetivo, como a própria lei diz, de satisfazer ali o seu desejo sexual. É um crime, como tem também no seu próprio texto, para justamente garantir ali a dignidade sexual das mulheres, sobretudo. Não apenas das mulheres, mas sabemos que, infelizmente, é uma recorrência na vida de muitas mulheres. Então, existe já, a partir dessa importunação sexual, dessa tipificação, a possibilidade de pena para essas circunstâncias e uma pena muito mais severa do que simplesmente a aplicação de uma multa. Certo. Aí, divulgação das cenas de estupro, nudez, sexo e pornografia, que era o que você estava falando sobre a questão da vingança, não é isso? Exatamente. Imagine uma pessoa ter ali a sua intimidade propagada, e a gente sabe que quando é jogada ali no universo da internet, essa dor acaba se prorrogando por toda a vida, traz uma humilhação, principalmente, novamente digo, na vida dessas mulheres. E ainda existe a inovação de haver uma qualificadora, ou seja, um aumento de pena quando se tratar, por exemplo, da divulgação de estupros coletivos ou do estupro aberrante também, que é o estupro corretivo, que surge aí com o interesse de, por exemplo, corrigir a orientação sexual de uma pessoa. Então, essa lei também trouxe essa tipificação e esse aumento de pena nessas circunstâncias. Totalmente aberrativo mesmo esse tipo de estupro. Inclusive, você falou sobre essa questão principalmente das mulheres, delas serem humilhadas. Eu tenho certeza que talvez você que esteja nos assistindo conheça algum caso de alguém que divulgou imagens, enfim, de relações sexuais quando na época era namorado por vingança. É incrível como
às vezes esses tipos de crimes eles não são tão amplamente divulgados, mas a gente conhece alguém, ou então conhece alguém que isso aconteceu, né, Anne? Exatamente. Não apenas imagens audiovisuais, mas fotos também, divulgações de fotos íntimas de algumas pessoas, e não apenas a divulgação, ou seja, do autor que promoveu ali a primeira divulgação, mas das pessoas também que estiverem repassando essas imagens, que também tenham cuidado. A gente às vezes acaba multiplicando, né? Exatamente, multiplicando sem pensar no dano que a gente está causando nessas pessoas. Eu mesma já recebi diversas vezes em grupos de WhatsApp imagens e conteúdos que eu sabia que não havia ali o consentimento da pessoa que estava figurando ali na imagem. Mas eu sempre falo e sempre indico que esse dano, que essa imagem, que esse conteúdo cesse em mim, que eu não seja uma reprodutora. Isso. E mais do que um cuidado moral, porque eu acho que isso também é um zelo que a gente tem que ter enquanto pessoa, enquanto cidadã, saber que a partir de agora isso também está tipificado na lei e posso incorrer também num crime trazido aí a partir dessa lei. A lei também aumentou a pena para o crime de estupro? Então, essa lei, especificamente, ela não trabalha, continua vigente a lei de estupro nas mesmas circunstâncias. Ela não interferiu na legislação. Qual é o determinante para a gente diferenciar o crime de estupro e os crimes que foram elencados agora nessa lei? É o fator violência. Eu entendo, inclusive, que existe violência, não apenas... E até porque a gente não entende que a violência é apenas física, existe também a violência simbólica e por aí vai. Mas o determinante para se caracterizar a importunação sexual ou o estupro é a existência dessa violência. É muito diferente, por exemplo, se um agressor, se um estuprador chega até uma mulher e realiza algum ato de força, agarra essa mulher para satisfazer também a sua lascívia, mas se utilizando dessa força. Aí sim haverá caracterizado o estupro. Porém, se ele estiver, por exemplo, como nessas circunstâncias recentes, passando por essa vítima, ou se masturbando, ou roçando o seu corpo, aí sim nós estaremos na situação de importunação sexual. Não existe uma regra absoluta. Cada situação vai demandar também uma análise tanto da polícia no momento da investigação, quanto da própria justiça, para verificar exatamente qual vai ser o enquadramento. Mas o mais importante é que nós agora não temos aquela grande lacuna que era de uma simples contravenção penal até uma situação de estupro. Temos agora uma situação que, de certa forma, é um meio termo. Sim. Porque a gente não pode desconsiderar uma situação dessa tão branda a ponto de pensar que uma multa simplesmente vai penalizar na medida correta aquele fato. Mas também vamos entender que determinadas circunstâncias não podem ser caracterizadas também como um estupro. Então, ela surge para realmente preencher essa lacuna. E ainda tem a sensação da mulher de justiça, né? Claro que quando uma mulher passa por uma situação dessa, eu nem consigo imaginar isso, mas deve ser, sabe, um devastamento tão grande para aquela mulher que a sensação de impunidade talvez piore o sentimento dela por ela ter passado por aquilo. E aí nisso a gente lembra do caso mais recente, né, que foi o que aconteceu no ônibus aqui em Maceió, que o rapaz conseguiu fugir. E aí às vezes a gente ali, né, só se preocupando, ai meu Deus do céu, por que né, o rapaz fugiu, que agora o que vai acontecer? E aquela mulher, como será que ela se sentiu ali naquele momento? Exatamente. A punição ela é importante porque também nos traz uma sensação de justiça e, mais do que isso, entender realmente o Estado como um meio de solução de conflitos e de aplicabilidade de justiça. Então, a gente também, além da própria existência da lei, entender pela importância dela e a necessidade da sua efetividade. E eu ainda digo mais do que a própria punição, que, como eu disse, é importante, por conta dessa lei, nós temos também aí os meios de divulgação, as pessoas cada vez mais desnaturalizando essa violência, não achando, por exemplo, que isso é normal, como eu até mencionei no programa anterior, que isso, infelizmente, é uma recorrência na vida de nós mulheres. Eu acho que cada uma de nós, e certamente as mulheres que estão nos ouvindo,
já passaram por situações semelhantes no transporte público. Quando a gente está no transporte público, a gente já se prepara, infelizmente, para talvez lidar com situações como essa, porque de fato são comuns. Então, uma legislação como essa, ela é importante porque também é uma consequência de uma luta de várias mulheres para que esse problema fosse visibilizado e não mais tratado como algo natural e comum dos transportes públicos, e para que eventuais possíveis agressores, possíveis criminosos, se sintam mais acuados, porque a partir de agora existe uma legislação específica para essas situações. Então, para além da aplicação da penalidade, nós estamos falando também de mudança de cultura. Queremos um dia que uma legislação como essa se torne uma legislação desnecessária, mas enquanto isso, que tenhamos as durezas da lei. Exato. Anne, também teve mudança, eu até estou pescando aqui, da natureza da ação penal que trata dos crimes contra a liberdade sexual e crimes sexuais contra vulneráveis. Exatamente. A partir de agora, ela é incondicionada, ou seja, independe da representação. A partir de agora, o poder público, independente da vontade da vítima, vamos dizer assim, ele deve processar esses casos. Então, isso também é interessante para que fique mais claro e mais evidente aí o interesse público na apuração desses casos. E havendo ainda essa questão da previsão em relação aos vulneráveis. Não apenas vulneráveis em relação à idade, ou seja, crianças e menores de idade, mas também pessoas com deficiência, ou seja, que não podem ali exercer o seu consentimento. Então, isso também é muito importante, existe um reconhecimento e reconhecendo também que em se tratando de violência sexual, de afronta à dignidade das pessoas, existem ainda outras vulnerabilidades para além do gênero, que é a vulnerabilidade em virtude da idade e a vulnerabilidade por conta da própria deficiência. Infelizmente, isso também é uma recorrência. A gente está vivendo um momento muito complicado na nossa sociedade, né, atualmente, que são as pessoas que, eu não gostaria de falar isso, mas acho que eu vou ter que falar assim, não buscam informações corretas acerca de várias coisas. E com certeza, sabe, deve haver pessoas que devem estar 100% nem aí para, por exemplo, essa lei aqui, não entendem a importância dela para a sociedade. Eu queria que você falasse por que essa lei ela é importante para a nossa sociedade e principalmente para as mulheres, já que nós, né, somos a maioria das vítimas desse tipo de crime. Eu acho que a grande vitória, vamos dizer assim, a partir da promulgação dessa lei, é o reconhecimento da existência de um problema muito sério, que persiste, sobretudo, na vida de nós mulheres. Ou seja, deixou de ser um problema marginal, um problema considerado... Que fica ali, né, na margem, que as pessoas... Não é da minha... Como é que diz assim, tipo... Nunca vi, né? Ninguém perto nunca passou por isso, então não me importa. É bobagem isso, é assim mesmo, mulher. Culpa sua também. Você vai para o ônibus, né, e bota uma roupa dessa. Então, trazer essa lei é uma forma também de dizer, e isso não é normal, isso não é natural. E que eventuais agressores saibam que eles não têm nenhum direito, nem podem satisfazer os seus desejos sexuais considerando o corpo das mulheres como se estivesse ali à sua disposição para satisfazer os seus desejos. E que a sociedade considere realmente essa situação grave, para que a gente não comece a... Eu até comentei da outra vez, naquela mesma circunstância do ônibus, se fosse um crime contra o patrimônio, se fosse, por exemplo, um celular roubado, será que a reação daquelas pessoas que estavam ao redor seria a mesma? Sim. Seria de simplesmente olhar e aquela mulher, naquele desespero, fazendo uma justiça, vamos dizer, com as próprias mãos? Ou será que haveria uma mobilização daquelas pessoas porque estava considerando um crime muito mais grave, se fosse, por exemplo, um roubo de celular? Então, a gente precisa realmente refletir para que haja uma mudança cultural, inclusive de percepção sobre a gravidade dos crimes, que o nosso corpo não seja considerado público. Tem até uma frase, exatamente, que fala, o transporte é público, mas o corpo da mulher não é. Então, temos que ser respeitadas e a nossa dignidade sexual tem que ser realmente respeitada e considerada como importante, independente de quaisquer preconceitos em relação ao gênero, em relação à roupa que eventualmente nós estejamos utilizando. Nada justifica um ato como esse. Isso.
Anne, estão perguntando aqui, apesar de você já ter citado, né, logo no começo da entrevista, a lei é para todos, né? Tanto para os casos de as mulheres sofrerem importunação sexual quanto os homens? Com certeza. A lei ela não traz uma especificidade de gênero, de modo algum. A gente fala muito da situação das mulheres porque sabemos que é uma recorrência. Certo. Mas tanto situações de estupro, de assédio, de importunação sexual, todas essas situações podem sim ser aplicadas, independente do sexo, independente do gênero. Certo. Alguns delegados colocaram que os ônibus do transporte coletivo e as casas noturnas são os locais mais comuns para esse tipo de crime, né? A gente estava aqui falando dos ônibus, realmente bate com o que você estava falando. E você concorda que esses realmente sejam os lugares em que é mais propício para esses crimes acontecerem? Concordo. São locais que realmente existe uma recorrência desse tipo de importunação. Seja porque são locais públicos, né? Locais de muitas pessoas e de muita interação física também. E já tivemos relatos, por exemplo, de mulheres que sofreram violência porque disseram um não, por exemplo, Sim. Numa casa noturna, num show. Eu acho que muitas mulheres vão se recordar, por exemplo, de puxadas de cabelo, de depois de um não, de dizer eu também não queria, né? Ou até ofender. Isso. Também porque ouviu um não, como se realmente o corpo da mulher estivesse ali à disposição dessas pessoas, né? Então, sim, acredito que são locais extremamente propícios para esse tipo de crime. A legislação vai ajudar a prevenir esses crimes, já que agora as penas elas estão mais rígidas, estão mais duras? Eu acredito que sim. Primeiro, pensando que a partir dessa lei nós estamos aí discutindo essas situações, esses contextos. Essa semana, por exemplo, a própria OAB já concedeu algumas entrevistas, hoje nós estamos na terça-feira, e já concedemos algumas entrevistas, então já existe um impacto midiático em virtude dessa lei. Vemos aí na mídia, vemos aí nas rodas de conversa, de modo geral, já se dialogando sobre essa lei. É óbvio que uma lei nova, existirão muitas dúvidas em relação à sua aplicabilidade. Sim. Mas o cerne da questão, que é a importunação, sobretudo as mulheres, como eu bem disse, já está sendo dialogado. E eu acredito que isso é muito importante, porque tem até uma frase de Drummond que eu acho que se aplica muito, né? As leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Ou seja, a lei por si só não resolve o problema, mas a partir dela nós podemos se colher muitas flores. E essas flores são momentos como esse de diálogo, de discussão, de levar informação e reflexões às pessoas de modo geral, mulheres e homens. Certo. Para a gente finalizar, eu gostaria, né, eu sempre peço, gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para as mulheres sobre essa lei. Então, mulheres e até para os homens também, Sim. de modo geral, o corpo da mulher é dessa mulher, deve ser respeitado, deve haver sim entendimento de que nossa dignidade, grande parte da nossa dignidade também está no respeito ao nosso espaço, ao nosso corpo e à nossa existência. Portanto, se ocorrer isso com qualquer mulher e se você presenciar uma situação como essa, acolha e mulher, denuncie. A sua insurgência deve ser sim considerada e deve ser também respeitada, porque o seu corpo e repito inclusive um jargão feminista que fala: meu corpo, minhas regras. Se não dou consentimento, que ninguém ofenda a minha integridade, porque isso faz parte da minha existência e da minha dignidade. E contem conosco na UAB, na Comissão da Mulher Advogada, você não está sozinha. Isso, vamos deixar o contato então da UAB, redes sociais, para caso alguma mulher, né, passe por essa situação ou já tenha passado, queira buscar ajuda, como é que elas podem fazer? Então, estamos aqui na UAB, na nossa sede. Qualquer pessoa pode entrar em contato e acompanhar nosso trabalho nas redes sociais, OAB Alagoas. Podem entrar em contato diretamente com a Comissão da Mulher Advogada. Vou fornecer um telefone, Sim. que é 999888659, ou nos acompanhar também diretamente nas redes sociais. Eu, pessoalmente, estou como Anne Caroline, com 2 N's, Fidelis.
Então, quem quiser dialogar com a gente, tirar dúvidas, até nos chamar para participar de rodas de conversa e promover esclarecimentos, nós estamos inteiramente à disposição. Maravilhosa, é sempre muito bom ter você aqui. A gente sempre aprende, é uma aula, né? Eu amo. Obrigada, Tayane, mais uma vez. Eu que agradeço. Parabéns demais por essa iniciativa. Sou fã de vocês. Obrigada, bom dia, viu? Bom dia. E olha só, você que está aí, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu tô de volta.